Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida, sejam bem-vindos! Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem! Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, esse canal é para você. Psicometria. Entenda como funciona essa percepção extrasensorial. Esse é o nosso tema de hoje. Quando uma pessoa com certa sensibilidade sente-se mal em algum ambiente e ninguém sabe a razão, normalmente, se formos averiguar sobre a história do local, algo nefasto aconteceu, como mortes, perdas, separações, entre outras coisas. Por meio desse tipo de percepção extrasensorial, o vidente é capaz de obter informações e até mesmo ver em sua tela mental sobre o ocorrido apenas tocando em algum objeto, roupa ou mesmo um pedaço de madeira ou metal. O nome disso é psicometria. E o que será que a polícia e o FBI têm com isso tudo? Fique com a gente até o final que eu vou te contar. E como sempre, logo depois da vinheta. Esta forma especial de evidência se caracteriza pela capacidade de percepção visual, tátil, auditiva, impressões e sensações sobre eventos passados ao se tocar um objeto ou mesmo quando o médium encontra-se em um ambiente específico, como uma casa, um edifício, um porto, um cais, um trecho de estrada e etc. Às vezes, esse tipo de evidência pode ser visto por mais pessoas ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Por exemplo, estando em um mesmo local, várias pessoas veem desenrolar como um filme a mesma cena que aconteceu em um passado remoto, um incêndio, naufrágios, emboscadas, acidentes, guerras, batalhas, perseguições e por aí vai. E a única explicação para isso é apenas o fato de que pessoas com essa mesma percepção viram as mesmas coisas. Em seu livro O Outro Lado da Vida, a médium americana Sylvia Browne chamou essa PS de impressões e que é um nome bem apropriado, pois não se trata apenas de imagens, mas de uma vivência intensa. Ela relatou que teve essa experiência quando se mudou para uma casa nova. Desde o momento que entrou na casa, ela notou que havia algo muito estranho e realmente coisas esquisitas aconteceram lá e assustavam o seu cachorro, o seu bebê, sua irmã e a ela também. Na mesma época, tudo ficou muito difícil para os moradores da casa. Ela ficou doente e precisou fazer uma cirurgia. O marido perdeu o emprego, o casamento se desintegrou. Uma energia muito forte atingiu o cachorro, arremessando-o contra a parede. A casa pegou fogo sem que soubessem a causa. Sylvia foi orientada pela sua mentora espiritual a pesquisar em documentos na biblioteca local sobre a história daquele bairro e veio a descobrir que a casa fora construída em cima de um cemitério indígena. Lembra-se do filme Poltergeist, o fenômeno? Pois é. Não é mera coincidência, não. Afinal, de onde vêm as ficções? Coisas assim acontecem mais do que pensamos, como aquelas casas mal assombradas que são mostradas em programas de TV como a atividade paranormal. A Sylvia também contou que certa vez, ao retornar com seu marido de uma viagem de férias em Palm Springs, nos Estados Unidos, passaram por um lugar chamado Desfiladeiro Pacheco. Bem, poderia ser um local como outro qualquer, exceto pelo fato dela ter vivido nitidamente uma psicometria traumática. De repente, ela foi atingida por uma onda de horror que a deixou em pânico. Ela não conseguia nem mesmo rezar. Ela só conseguiu pedir ajuda ao marido, mas quanto mais ele dirigia fugindo dali, mais visões aterrorizantes
surgiam à sua frente. Ela viu quadros de brutalidade sem precedentes contra pessoas indefesas sendo emboscadas, estrangeiros que perseguiam e exterminaram índios, enforcamentos, batalhas entre colonizadores mexicanos e americanos, assaltos e massacres de famílias indefesas que moravam em cabanas de madeira que foram incendiadas. Depois de quilômetros à frente, o terror foi diminuindo, porém ela ficou em depressão por dias. Silvia percebeu que aquilo não era comum nem mesmo para quem tem uma sensitividade extrema e aguçada como a dela. Então ela decidiu transmitir um chamado através de uma estação de rádio local, pedindo que, se alguém tivesse tido alguma experiência parecida com a dela, naquele mesmo local, que entrasse em contato. Como já era de se imaginar, o telefone dela não parou de tocar e ela recebeu milhares de cartas com relatos de experiências similares. Há registros policiais de muita confusão, acidente e brigas naquele local. O fato é que pessoas com alguma vidência, em especial essa capacidade de psicometria, não passam por ali incólumes. Mas não são apenas coisas ruins que as pessoas com essa PS captam. Afinal, nem todos os objetos ou casas emanam uma impressão negativa. Muitos têm em si impregnada a presença do amor e da harmonia. Espaços cheios de alegria e carinho, no qual pessoas comuns tiveram boas experiências, também revelam aspectos interessantes e positivos que são vistos e pressentidos a esse tipo de sensitivos. Locais históricos onde viveram figuras proeminentes ou que guardam memórias podem ser um elo entre o passado e o presente e revelar fatos ocorridos há muito tempo. Lord Bulwer-Lytton visitou as ruínas de Pompeia e, ao tomar em suas mãos um fragmento de tijolo, polarizou e ativou essa percepção extrasensorial que proporcionou a ele visões e impressões dos acontecimentos que antecederam a tragédia. Pompeia, como já se sabe, foi destruída pelo vulcão Vesúvio e a psicometria ajudou ao Lorde a escrever o romance Últimos Dias de Pompeia e que inclusive virou filme. Essa técnica também é muito útil quando compramos objetos de segunda mão ou adquirimos objetos de antiquários. Alguns objetos possuem cargas bem pesadas que é melhor nem obtê-los, embora exista meio de limpá-los energeticamente. Mas, na real, quando alguém com o dom da psicometria se vê atraído por um objeto e ao tocá-lo tem essa impressão tão negativa, o mais correto é que não leve consigo. Para que arriscar, não é verdade? Mesmo que se faça uma limpeza energética, o risco pode não valer a pena. Por outro lado, uma pessoa com essa PS bem desenvolvida perceberá quando se trata apenas de uma mera reprodução moderna ou até mesmo de uma falsificação. Ela simplesmente percebe ou vê as coisas e não tem como explicar. E não é somente na aquisição de objetos que o dom da psicometria poderá ser muito útil. Imagine no ramo imobiliário. Um comprador com a capacidade de perceber a energia das casas evitará comprar ou alugar imóveis com problemas que muitas vezes não são percebidos, como ocorreu no caso relatado pela Silvia. A pessoa poderá pressentir algo negativo mesmo em uma casa recém-construída. Mas além desse problema, que outros incômodos haveria e que poderia ser detectado por esse tipo de sensitivo? Pode ser que inicialmente não se saiba exatamente o que está errado, a não ser apenas sentir algo negativo. Porém, se a pessoa continuar investigando mais profundamente, poderá descobrir vários problemas, por exemplo, se o imóvel foi construído sobre um pântano ou mesmo em um terreno sobre o qual existe um lençol freático. E para quem não sabe, a presença de lençóis freáticos, minas d'água subterrâneas, poços artesianos inativos, falhas geológicas debaixo de casas e edifícios causam diversas complicações na construção,
como sedimento do terreno, infiltrações, acarretando atrasos e prejuízos. Entretanto, existem mais problemas além desses, pois um terreno desse tipo afeta a saúde no geral, tanto da casa quanto de seus moradores, uma vez que a energia do local se torna extremamente ruim. Assim, os moradores começam a apresentar problemas de saúde de vários tipos, tanto físico como emocional. Há muita desarmonia no ambiente, acontecem perdas financeiras, de emprego, separações e etc. A radiestesia e o Feng Shui são técnicas que podem auxiliar na cura do local. Eu explico mais sobre isso no vídeo. Você sabia que a harmonia do ambiente é fundamental para a nossa saúde e prosperidade? Assiste, o link está aqui na descrição. E vocês sabiam que muitos médiums videntes que se utilizam desse tipo de evidência, a psicometria, já foram consultados por policiais e investigadores a fim de solucionar crimes e para localizar as vítimas de sequestro? Isso é verdade, sim, e alguns deles se tornaram detetives. Inclusive a Sylvia Browne ajudou em várias investigações criminais. Os detetives desenvolvem a capacidade de observação e de dedução tão profundamente a ponto de conseguirem detectar indícios não percebidos pela maioria das pessoas. Eles conseguem desvendar crimes de forma surpreendente para a maioria dos leigos. De onde vem esse instinto visceral capaz de unir as pistas e formar um padrão significativo? Alguns dos melhores perfiladores têm esse dom natural e também, é claro, uma técnica científica muito apurada. Ou seja, a pessoa alia razão e intuição em um nível hard, digamos assim. A detetive Noreen Renier é uma paranormal que já auxiliou em mais de 600 casos de investigação criminal. Até o FBI costuma consultá-la em casos de sequestro e para rastrear psiquicamente assassinos foragidos. Ela conseguiu encontrar até um avião desaparecido. Além de fazer uso da psicometria, ela também se utiliza de sonhos que a ajudam a fazer o seu trabalho. Joseph McMoneagle é outro nome importante. Ele fez parte de um projeto do Exército Militar dos Estados Unidos chamado Stargate. Esse projeto consistia em desenvolver a capacidade de percepção extrasensorial de pessoas que já tivessem algum sexto sentido. Essa pesquisa foi feita durante 20 anos, obtendo um resultado positivo. Contudo, ela foi extinta em 1995 por ser dispendiosa em relação ao total do seu alcance. O fato é que em 1977, satélites americanos detectaram um galpão misterioso em algum lugar ao norte da antiga União Soviética. McMoneagle, que havia se destacado nos testes com suas habilidades paranormais, foi chamado para descobrir do que se tratava. Ao olhar para uma foto do local, ele viu que estavam construindo um submarino que ficaria pronto em 4 meses. Os oficiais do exército não acreditaram, pois o galpão estava a quilômetros de distância de qualquer curso d'água, algo que inviabilizaria a operação. Mas Joseph acertou em cheio. Com o fim do projeto, Joseph se especializou em trabalhar para empresas, fundou a sua consultoria e cobra $250 a hora pelo seu trabalho. Ele identifica quais são os melhores terrenos para as companhias mineradoras comprarem. Ele atua em indústrias, em tecnologia, em descobrir novos produtos para o mercado. Ele, inclusive, anteviu o Kindle, leitor de livros digitais desenvolvido pela subsidiária Amazon e que permite comprar, baixar, pesquisar e ler livros digitais, jornais, revistas e outras mídias digitais via rede sem fio. Esse tipo de clarividência utilizada por Joseph durante o projeto foi chamado de visão remota e não de psicometria, pois obtém-se informações à distância sobre determinada pessoa ou local por meio de visões. Mas convenhamos que alguma coisa a pessoa precisa ter previamente em mãos. No caso da descoberta do submarino,
Joseph teve uma foto do local. Eu penso que a diferença entre ambas é que no caso da psicometria, tem-se informação de algo que aconteceu no passado ou que está acontecendo no presente, enquanto a visão remota, além de ver o passado e presente, pode ver algo do futuro. Contudo, pode-se dizer que a clarividência em ação é a mesma em ambos os casos, pois são visões e impressões de algo que não está à frente do médium, mas por meio de algo, seja uma imagem, objeto ou indicação da localização, é captada uma informação significativa à distância. E então, gostaram do nosso vídeo de hoje? Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like. E você aí ainda não se inscreveu? Se inscreva, é gratuito. Você verá um conteúdo novinho por semana. Ative o sininho e você receberá todas as nossas notificações. E compartilhe, pessoal. Participe nos dando sugestões, assim poderemos melhorar cada vez mais o nosso canal. Um beijo no seu coração.